Imagine que você acabou de apertar o play e a primeira cena se abre com o balanço suave de chamas de velas num oratório silencioso, onde o aroma de incenso desenha labirintos invisíveis pelo ar, convidando-o a respirar fundo e sentir o peso antigo de cada sílaba que ecoa na penumbra. Você ouve o ranger distante de portas de madeira, enquanto seu coração acompanha o compasso lento de um canto gregoriano, quase imperceptível. E, nesse clima carregado de reverência, surge a figura de São Bento, firme como um rochedo em meio à tempestade, recordando-nos de que pequenas brechas comportamentais podem transformar-se em portais abertos para a falsidade humana. Talvez você nunca tenha se perguntado se gestos considerados até bem intencionados poderiam funcionar como faróis que atraem pessoas dissimuladas, mas hoje seus olhos serão desvendados, e garanto que, ao final desta jornada, você não apenas reconhecerá esses sinais como também aprenderá a blindar sua casa interior. Sinta o chamado para permanecer conosco até o último segundo, porque mais adiante faremos uma oração poderosa, e quando chegarmos lá, digite nos comentários: "Eu renuncio à falsidade", para marcar o momento exato em que você decidiu selar espiritualmente sua vida contra influências enganosas. Para compreender o alcance desse alerta, precisamos mergulhar na vida do santo que inspira este vídeo. São Bento de Núrcia nasceu em 480 n.C., na Itália, e ao perceber a decadência moral ao redor, retirou-se para uma gruta no Monte Subiaco, onde passou anos em contemplação e ascese, forjando uma espiritualidade de resistência ao mal invisível. Sua reputação de santidade atraiu discípulos, mas também invejosos que tentaram envenená-lo, 2 vezes, sem sucesso. Cada tentativa de assassinato tornou-se lição de discernimento sobre os corações humanos. Ele entendeu que, mais perigoso que o veneno físico, é o veneno da dissimulação que se infiltra nas frestas da alma. Daí nasceram conselhos práticos traduzidos na regra beneditina, repetidos há mais de 15 séculos em abadias ao redor do mundo. Embora escritos para monges, seus princípios iluminam qualquer pessoa que lute contra a hipocrisia cotidiana. Hoje, através desta tela, ele se inclina sobre você como mestre espiritual e sussurra: observe certas atitudes, pois elas chamam os falsos como o mel chama as moscas. Comecemos com a generosidade sem discernimento, uma virtude dada por Deus que se transforma em fardo quando não é temperada pela sabedoria. Quantas vezes você, movido pela boa intenção de ajudar, ofereceu tempo, dinheiro, ombro e ouvidos, apenas para descobrir mais tarde que a pessoa desapareceu quando precisou retribuir um gesto mínimo? Há quem enxergue a bondade alheia como porta escancarada para explorar. São Bento acolhia peregrinos, mendigos e curiosos, mas impunha limites sagrados. Hospitalidade sim, abuso jamais. Ele sabia que a caridade verdadeira não se confunde com a ingenuidade que produz dependência e ressentimento. Quando você se doa além da própria capacidade, envia ao manipulador um sinal luminoso de que há reservas ilimitadas para saque. A partir de então, cada favor solicitado vira teste de lealdade e controle. São Bento nos exorta a oferecer ajuda, mas também a proteger o coração de desgastes que transformam amor em cansaço crônico. Lembre-se, o mandamento de amar o próximo pressupõe amar a si mesmo, porque o amor desgovernado se converte em porta de entrada para vampiros emocionais. Passemos ao hábito de ignorar pequenos indícios de deslealdade. Uma piada atravessada, que diminui seus valores, um segredo que vaza como fofoquinha inocente, um compromisso que se quebra repetidas vezes. Tudo isso funciona como alarme de incêndio espiritual. Você, porém, fecha os olhos porque teme confrontar e perder a amizade. São Bento chamava isso de cegueira voluntária. No mosteiro, ele sentava com cada irmão ao final do dia para o exame de consciência. Que gesto ou palavra roubou a paz da comunidade? Esse ritual diário servia como vacinação contra a hipocrisia, pois detalhes ignorados evoluem para facturas maiores de dor. Quando você relativiza sinais, alimenta uma ilusão que, cedo ou tarde, implode em traição,
aberta. Quem ama a verdade não teme a clareza. Por isso, a partir de hoje, ore pedindo visão espiritual aguçada, capaz de detectar palavras dúbias travestidas de simpatia. Reconheça o frio na barriga que surge quando algo não combina. Esse incômodo quase sempre é o Espírito Santo sussurrando. Pare, observe, avalie. Talvez você se identifique com um impulso quase irreprimível de compartilhar cada detalhe da vida, acreditando que transparência total é prova de amizade. Entretanto, São Bento ensinava o valor do silêncio como forte muro defensivo contra quem coleta informações para lucrar com elas. No século VI, nem se sonhava com redes sociais. Ainda assim, o santo aconselhava parcimônia. Fale apenas o necessário, para que sua boca não se torne armadilha para o seu espírito. Hoje, um post descuidado pode abastecer a inveja alheia durante semanas. Ao contar sobre novos projetos, você desperta comparações, competição, hostilidade velada. Não se trata de viver em segredo paranoico, é questão de saber a quem confiar suas pérolas. Jesus alertou: não lanceis pérolas aos porcos para que eles não as pisem e voltando-se vos despedacem. Da próxima vez que sentir vontade de exibir conquistas, pergunte-se: esse compartilhamento edifica a fé de alguém ou apenas massageia meu ego? Se for a segunda opção, segure sua língua. As maiores vitórias florescem na estufa do silêncio, longe dos ventos corrosivos de comentários mal intencionados. Outro comportamento traiçoeiro é a necessidade compulsiva de agradar a todos. Você diz sim quando quer dizer não, aceita convites que exaurem suas energias, sorri diante de críticas injustas para não criar conflito. São Bento presenciou algo semelhante entre monges jovens que buscavam a aprovação do superior a qualquer custo, mas, ao menor deslize, murmuravam nos corredores. Ele percebeu que quem precisa desesperadamente de aplauso vende a alma em parcelas. Pessoas falsas farejam esse vazio de identidade e oferecem elogios como isca. Eles elogiam seu cabelo, seu projeto, sua espiritualidade, mas o elogio é moeda de manipulação. Se eu elogio bastante, ele fará o que quero. Quando finalmente você impõe limites, a máscara cai e surge chantagem emocional. Eu pensei que você fosse diferente. São Bento enfrentou bajuladores assim, e seu antídoto foi a humildade verdadeira, que dispensa a aprovação porque se basta no amor de Deus. Humildade não é ser tapete, é andar íntegro, mesmo que poucos aplaudam. Treine a dizer não sem remorso, pois quem ama respeitará sua resposta, ao passo que o falso se irritará e se revelará. Chegamos ao descuido mais perigoso: abandonar a oração cotidiana. Uma casa sem telhado enfrenta chuvas. Uma alma sem oração enfrenta tormentas espirituais sem abrigo. O santo patriarca iniciava cada jornada com a cruz traçada sobre a testa, invocando Crux sacra, sit mihi lux, non draco, sit mihi dux. Que a Santa Cruz seja minha luz, não seja o dragão, meu guia. Ele compreendia que a batalha invisível se intensifica justamente quando as pessoas parecem pacíficas. O inimigo se disfarça em cordialidade exagerada, promessas vazias, oportunidades tentadoras. A chama da oração mantém seus sentidos afiados para distinguir perfume celestial de aroma venenoso. Quando a agenda sufoca seu tempo de intimidade com Deus, sua percepção embota, e a falsidade encontra brechas. Não subestime a força de um Pai Nosso rezado com fé ou da leitura de um salmo ao amanhecer. Cada palavra torna-se tijolo numa muralha protetora. Reze mesmo cansado. É melhor uma oração sincera de 30 segundos que silêncio espiritual de 30 dias. Se essas reflexões fizeram seu coração arder, talvez surja a culpa. Tenho atraído falsidade porque falhei. Não permita que o acusador lhe prenda nessa autocondenação. A via beneditina propõe conversão contínua. Reconhecer a fraqueza é metade do caminho para a cura. Agora respire fundo, porque vamos ingressar num momento salutar de libertação.
Feche os olhos consigo mesmo e traga à memória rostos que provocaram dor pela duplicidade. Talvez sejam familiares, colegas, amigos de longa data. Não reviva a mágoa para alimentar rancor, mas para apresentar esses nomes ao Senhor. Imagine a cruz de São Bento erguendo-se entre você e cada lembrança tóxica. Visualize um fogo divino, consumindo palavras mentirosas, acordos injustos, promessas quebradas. Diga em voz baixa: eu renuncio à falsidade. Eu rompo com toda a aliança de engano, em nome de Jesus. Sinta a leveza que se instala, como se correntes invisíveis caíssem ao chão. Enquanto essa libertação acontece, recorde que a vida não é monge isolado, mas comunidade. Por isso, ao terminar este vídeo, deixe seu comentário: eu renuncio à falsidade, para testemunhar publicamente o que Deus começou. Esse ato serve de âncora. Quando a tentação voltar, você lembrará a declaração que fez diante de centenas de pessoas e da Trindade. Além disso, cada like ajuda o algoritmo a espalhar esta mensagem para aqueles que vivem cercados de falsos amigos, mas ainda não descobriram a causa do esgotamento interior. Seja parte da corrente que corta as correntes da mentira. Talvez você se pergunte o que fazer amanhã, quando acordar. Primeiro, agradeça por mais um dia. Depois, trace sobre si o sinal da cruz e leia, ainda de olhos turvos, ao menos 2 versículos. Do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa declaração, repetida com intenção, arma seu espírito antes que mensagens tóxicas pipossem no celular. Em seguida, avalie sua agenda. Há compromissos assumidos apenas para não desagradar? Cancele se possível. Renegocie se necessário. Lembre-se de que cada não honesto abre espaço para um sim com propósito. Peça ao Senhor que revele quem, no seu círculo, fortalece sua fé e quem mina sua esperança. O Espírito Santo responde, de modos sutis, às vezes por meio de uma paz repentina em pensar numa pessoa, outras vezes por meio de inquietação que não passa. Aprenda a ler essas emoções como indicadores celestes. Durante o café, resista à compulsão de conferir redes sociais em busca de validação. Em vez disso, medite sobre a regra beneditina, que convoca à dignidade do trabalho e ao equilíbrio entre oração e ação. Se no horário de almoço você sentir vontade de publicar foto da nova conquista, pergunte-se: isso nasce de gratidão verdadeira ou da carência de aplauso? Se for gratidão, transforme esse impulso em elogio a Deus. Não em vitrine para os curiosos. Há beleza em permitir que certas flores desabrochem apenas no jardim secreto que você e Deus compartilham. São Bento encontrou paz em não ser notado pela multidão. Seu foco era ser notado pelo Altíssimo. Esse é o antídoto definitivo contra a necessidade de impressionar. Ao longo do dia, pratique a escuta ativa. Perceba como determinadas pessoas mudam de tom quando você introduz limites. Aquele que o respeita de fato aceitará suas fronteiras sem drama. O manipulador reagirá com ironia, culpa ou sumiço. Não lamente a partida de quem se revela falso. Celebre o espaço liberado para relacionamentos saudáveis. As podas, embora dolorosas, garantem frutos mais doces. Jesus disse que o agricultor corta o galho improdutivo para a videira frutificar ainda mais. Então, se algum contato desaparecer depois que você deixou de ser Sim Master, agradeça pela poda divina. A dor momentânea se converterá em vigor espiritual no futuro. Quando o sol declinar, reserve 5 minutos para revisar o dia. Pergunte: onde fui tentado a falar demais? A quem quis agradar por insegurança? Onde notei sinais de deslealdade? Anote se possível. Esse diário de discernimento, inspirado no exame de consciência diário de São Bento, impedirá que pequenas rachaduras se transformem em fissuras gigantes. Ao escrever, você se vê de fora e enxerga padrões. O padrão exposto perde força, porque a luz da verdade neutraliza o poder da sombra. Feche o caderno com uma breve oração. Senhor, obrigado por me ensinar. Concede-me sabedoria para vigiar amanhã. Assim,
Você encerra o dia no mesmo espírito com que começou, protegido pela vigilância espiritual. Talvez neste ponto sua mente esteja fervilhando com nomes específicos e perguntas difíceis. Devo confrontar fulano? É correto? Bloquear cicrano? A resposta exige oração e às vezes conselho de alguém maduro na fé. Mas lembre-se, perdoar não é o mesmo que reconciliar-se. Você pode liberar perdão e, ainda assim, estabelecer distância prudente. São Bento, depois de perdoar um grupo de monges rebeldes, fundou outro mosteiro em local diferente, pois sabia que perdão não apaga consequências práticas. Portanto, ore, perdoe, e se for preciso, reposicione seus limites físicos e digitais. A caridade começará a fluir de modo muito mais puro quando não estiver contaminada pelo medo de ser traído novamente. À medida que você avança nessa caminhada, descobrirá algo surpreendente. Pessoas falsas ficam incomodadas quando enfrentam alguém espiritualmente firme. Elas perdem o controle que exerciam por meio de elogios, chantagens e fofocas. Algumas vão tentar uma última investida, talvez questionando sua mudança. Nossa, você está estranho. Perceba que essa frase traduz frustração por não manipulá-lo mais. Não responda com agressividade. Um simples sorriso e "estou buscando paz interior" bastam. A própria serenidade constrange o manipulador, pois ele se alimenta do caos emocional alheio. Quanto mais você manter a calma, mais rápido ele se afastará. Se em algum momento se sentir tentado a voltar aos velhos padrões, recorde a imagem de São Bento segurando a cruz diante do cálice envenenado. O cálice quebrou, o veneno escorreu, e a vida do santo foi preservada. Do mesmo modo, quando falsidade tentar servir-lhe a taça da sedução, levante a cruz invisível da oração e repita mentalmente: Crux, sacra, sit, mihi, lux. Naquele instante, toda a artimanha se desfaz, porque a verdade possui força de dissolver mentiras ao seu redor. Você não verá faíscas nem ouvirá trovões, mas sentirá uma paz inabalável repousar em seus ombros, como manto que nenhum olhar dissimulado pode perfurar. Agora, antes que esta reflexão termine, deixe que eu ore por você mais uma vez. Espírito Santo, envolve este ouvinte com luz protetora, dissipa névoas de confusão, fortalece sua identidade no amor do Pai. Que toda carência de aplauso seja substituída por plena convicção de que ele já é amado. Que cada semente de ingenuidade seja trocada por discernimento afiado. Que tudo o que foi dito aqui produza frutos dignos de conversão. Laços restaurados na verdade, distâncias saudáveis dos enganadores, hábitos de oração reacendidos. E que o nome de Jesus seja glorificado em cada detalhe da jornada que se inicia hoje. Amém. Se esta súplica ressoou em seu coração, lembre-se de selar o compromisso nos comentários. Ao fazê-lo, você não apenas consolida a mudança, mas oferece exemplo para quem chegar depois. E se ainda não é inscrito, clique no botão vermelho agora e ative todas as notificações. Semanalmente, traremos novos temas de discernimento espiritual, orações de proteção e histórias inspiradoras de santos que atravessaram séculos para falar com esta geração. Cada compartilhamento seu espalha como fagulha uma boa nova que pode reacender a fé em lares onde a esperança parece extinta. Despeço-me com a certeza de que a luz que começou a brilhar em você hoje não será abafada por elogios falsos, nem por promessas ocas. Como diz a Escritura, aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Caminhe de cabeça erguida, não porque tenha vencido todas as batalhas, mas porque sabe em quem tem crido. E quando as luzes do quarto se apagarem esta noite, repouse lembrando que, sob as asas do Altíssimo, nem a falsidade mais insinuante pode penetrar. Boa noite, permaneça em vigilância, e até o próximo encontro.